tiver uma boa complicação, né, que pode acabar até em amputação, né? Então, aquecer os pés com meia de lã, com cobertores, entendeu? Isso é interessante. E chamar atenção para não pôr, evidentemente, não pôr fontes de calor, né? Eu notei aqui outra coisa que você falou, hiperkeratose, né? O famoso calo, né? Isso. Na verdade, você falou mesmo, quero chamar a atenção, a defesa dos pés. É uma defesa do organismo formar um calo. Então, vai lá o cidadão, compra calicida, ou então pega uma gilete e lá fica cortando, já viu a confusão que vai dar, né? Não mexam nisso. Então, você tem que deixar para uma podóloga, ou então conversa com seu médico, com a enfermeira, e existem, na verdade, essas calosidades acabam acontecendo pelas modificações da neuropatia com o pé, que o arcabouço do pé, ele vai modificando, então vai aumentando o arco plantar e vai alterando o arcabouço, e aí forma as calosidades, né? Lembrando também que você falou com relação ao monofilamento. Tem um internato lá da Amapá, não tem um monofilamento lá. É o dedo mesmo? Ou vai servir um palitinho? Você vê lá, tem muita gente que tem o fio de pesca grosso também. Pode ser? Tem alguns estudos que mostram que sim, né? Que essa é uma opção, mas acho que hoje o dedo, né? Esse estudo que foi feito em relação ao toque do dedo, eu acho que ele tira qualquer desculpa anterior que a gente tinha de que eu não tenho condição de ter algo para testar a sensibilidade, né? Porque ele é de uma coraça muito próxima ao monofilamento, que é o que a gente mais usa para avaliar a sensibilidade protetora. O palito, a gente já vai ver as fibras mais finas, mas que com certeza tem ali a sua função super importante de alteração. Você comentou também a doença arterial periférica, né? Eu quero fazer um adendo que, na verdade, a doença arterial periférica é uma arteriosclerose que é no diabético generalizada. Ela não é só nas membros inferiores, ela é nas coronárias. Sim, com certeza. Entendeu? Então, onde eu quero chegar? Que é muitíssimo importante, além do controle da glicemia, é tratar o colesterol. E o colesterol ruim, que é o LDL, ele tem, para as pessoas com diabetes, um valor muito inferior ao que vem nos laboratórios. Você vê lá referência, tal, mas é a população geral. Você que tem diabetes, a referência é menor. Então, você tem que estar com menos de 70, o LDL. Se você já tem complicação cardiovascular, já teve infarto, você tem que estar com ele menos de 50. Então, isso é muito importante para evidentemente, não desenvolver a doença arterial periférica, que junto com a neuropatia, e junto com a lesão, e junto com calçado inadequado, e junto com... uma sucessão de erros, né, que acabam levando a gangrena e a amputação. Bom, acho que já falamos bastante, agora... você, quando estiver projetando seu slide, dá um cliquezinho no ocultar lá para sair aquela barra Tá. Tá bom? Vamos para a segunda parte. Vamos projetar aqui, a segunda parte é uma complicação evitável, ações de prevenção, educação para o autocuidado. Vamos lá, Gabriela. Perfeito. Vamos lá para a nossa segunda parte. Vamos falar um pouquinho sobre o pé diabético como complicação evitável, que essa é a parte mais importante, né? Óbvio que é importante a gente saber avaliar, e o nosso objetivo é efetivamente prevenir, mas vamos falar um pouquinho agora, então, do processo educativo. Vamos falar mais da inspeção diária e da educação do paciente e do familiar
para que a gente possa... E aqui tem os profissionais também, que somos nós, estamos aqui todos compartilhando hoje e conhecendo um pouco mais sobre esse processo e um pouquinho sobre o uso de calçado apropriado também, tá? A gente não vai aprofundar na questão de tratamento de sinais pré-ulcerativos nesse momento, né? Mas vão ter outras aulas aí que vão falar um pouquinho mais sobre isso. Não tem como, pessoal, eu falar de pé e de educação sem falar na educação em diabetes como um todo, né? Por quê? Porque a pessoa com diabetes não é só um pé, né? Ela é uma pessoa que tem o diabetes e que eu preciso olhar o todo. Porque cada um desses itens dos que a gente chama de 7 comportamentos para o autocuidado impactam no controle da glicemia. E se impactam no controle da glicemia, consequentemente, eles impactam no risco de complicação do pé. Então, não sei se todo mundo conhece, mas esse aqui é uma ilustração dos 7 comportamentos para o autocuidado. Ele foi desenvolvido pela Associação Americana de Educadores em Diabetes, que agora nem chama mais ADI, chama AIDSIS, mas eles ainda não fizeram a ilustração nova, eu acho ela muito bacana, por quê? Independente de estar em inglês ou não, e a gente vai depois colocar o que significa cada um desses comportamentos, percebam que a pessoa com diabetes, ela está no centro, e é isso que tem que acontecer. A pessoa com diabetes tem que estar sempre no centro do cuidado, no centro da educação. Ela é o nosso principal foco. E aí a gente vai vendo que todos os comportamentos, eles vão permeando esse centro que a pessoa com diabetes está. Bom, Gabi, mas quais são esses 7 comportamentos para o autocuidado? Então, muito brevemente, porque cada um deles é uma aula única, queria trazer para vocês terem isso em mente. Quando que eu uso isso aqui? Eu uso para planejar, inclusive, o meu processo educativo. Então, o paciente vai em consulta, eu tenho ali os 7 comportamentos em mente, e aí, dependendo da necessidade, do momento que ele está, se é um primeiro diagnóstico, ou se já é um paciente que eu tenho acompanhado, eu vejo qual que é a linha que eu vou com ele naquele momento. Então, vamos lá. 1, monitorização. O que é isso? Eu vou monitorar e interpretar a glicemia e os outros parâmetros, ok? Então, isso é muito importante. Antes a gente falava monitorização só da glicemia, e hoje a gente sabe que não é isso, né? Como o próprio doutor Fábio acabou de colocar, a gente tem que monitorar também o colesterol, por exemplo, o triglicérides, a hemoglobina glicada, uma série de outros exames para entender como a pessoa com diabetes está. E o mais importante é usar isso na tomada de decisão. Então, não adianta, pessoal, fazer uma glicemia, ver que ela está 180 e não saber o que fazer com aquele resultado. Ou ver que ela está baixa e não saber o que fazer com aquele resultado. Então, o paciente precisa monitorizar, sim, mas ele precisa entender o que aquilo significa. E aí, é muito individual, né? Assim, se tem diabetes tipo 1, se tem tipo 2, faz uso de insulina ou não. Então, aqui a gente individualiza essa monitorização. Comportamento número 2 é a medicação. Então, entender como a pessoa com diabetes está utilizando a medicação que tá prescrita para que tenha a máxima efetividade terapêutica. Ou seja, está tomando no horário certo, está armazenando de forma correta. Se ele fizer uso de insulina ou de outra medicação injetável, ele sabe qual a técnica de aplicação, o armazenamento, a importância do rodízio. Tudo isso é essencial para que a gente tenha uma eficácia na medicação. Comportamento número 3, resolução de problemas. O que é isso? Prevenir, detectar e tratar as complicações agudas, ok? Então, o que é isso? Complicação aguda é a hipoglicemia, ou seja, glicemias abaixo de 70, ou a hiperglicemia, que são glicemias acima de 180, e aí depende aí de alguns parâmetros. Quando eu identifico esse valor, o que eu faço? Então, a gente precisa que a pessoa com diabetes ela consiga identificar os sintomas, então, quando eu estou com uma hipo, quando eu estou com uma hiper, e saber
o que a gente vai fazer, precisa saber resolver esta questão. O quarto comportamento é ser ativo fisicamente, ou seja, fazer atividade física, incorporar atividade física no estilo de vida. Então, ninguém está dizendo aqui de ser uma maratonista, mas entender o que é possível para aquela pessoa, qual é a possibilidade, tanto em termos de físico, quanto de tempo, quanto de custo, e adaptar para que ele seja, para que ele incorpore essa atividade física no estilo de vida dele, tá bom? Dica aqui importante, busque algo que a pessoa com diabetes goste, porque a atividade física, a adesão, ela já não é alta. Se a pessoa não fizer algo que ela realmente gosta, a gente acaba tendo mais dificuldade ainda, tá bom? 5, alimentação saudável. Então, alimentação saudável, ele tá aqui como um comportamento para a pessoa com diabetes, mas ele é um comportamento de todos nós. Nem todo mundo é nutricionista, não sei se tem alguma nutricionista que está aqui assistindo com a gente às vezes não domina tudo sobre alimentação, mas se a gente conseguir passar os preceitos básicos, e aí pensa no prato saudável, né, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Se você conseguir orientar a pessoa com diabetes a fazer uso do prato saudável, a gente já está meio caminho andado aí para a melhoria da qualidade dessa alimentação, se a gente não for tão especializado, ok? E aqueles princípios básicos, que a gente fale assim, abra menos e descasque mais. Então, pense mais em alimentos in natura do que alimentos embalados. Fruta, vamos pensar mais na fruta em si do que no suco, né? Que quando eu faço suco, eu acabo muitas vezes perdendo a fibra e tem um maior impacto na glicemia. Enfim, dicas simples em relação à alimentação saudável. 6º comportamento, enfrentamento saudável. O que é isso? Vocês viram que eu pus aí vários emojis, ou seja, é ajudar a pessoa com diabetes a enfrentar, né, as questões do dia a dia, é desenvolver estratégia para as questões que podem acontecer. E aí eu gosto muito de trazer aquele exemplo básico do aniversário do final de semana, onde vai ter um bolo de chocolate que a pessoa adora e o bolo não é diet. E aí ela acha que porque não é diet ela não pode comer. Então, entender a realidade, entender como é possível adaptar, para que a pessoa esteja pronta para a tomada de decisão no momento que aconteça. Isso vai fazer com que ela lide com diabetes muito melhor. E aí a gente vai para o 7º comportamento, que é a redução de risco. E aí a gente chega aqui aonde? Nas queridas complicações crônicas, que é o que a gente está conversando, que entre outras entra também o pé. Então aqui eu tenho a questão da retinopatia, da nefropatia, a neuropatia, a vasculopatia, então todas as várias patias que a gente tem aí, brincando, mas que a gente precisa, a pessoa com diabetes precisa entender quais são as possíveis complicações e, principalmente, prevenir. Como que ela previne? Indo ao profissional de saúde periodicamente, fazendo os exames periódicos, e aí, dependendo da complicação, a gente tem aí o tipo de exame e a frequência, e quando se trata do pé, olhando os pés e fazendo alguns cuidados, que é o que a gente vai especificar a partir de agora. Aí, então, a gente vai entrar na inspeção diária dos pés. E eu gosto muito dessa foto, é uma foto que eu uso há bastante tempo, que eu aprendi lá, quando eu comecei a aprender sobre pé, uma grande professora falava, fale para o paciente que ele tem que namorar o seu pé. E é isso, o namorado a gente vê, ou gostaria de ver todos os dias, a gente toma cuidado, a gente está atento, a gente observa, e a gente conhece como ele é. Tem algo diferente? Eu vou conseguir identificar que tem algo diferente nesse pé. E aí, quando eu falo do pé, eu não me refiro somente ao pé, mas eu também me refiro aos sapatos, né? O Dr. Fadlo comentou que o paciente disse, nossa, nunca tinha ido no médico que olha também o sapato e que olha o pé. É isso, o sapato diz muito da história do pé, da história de como essa pessoa pisa, por exemplo.
E aí a gente também vai olhar a característica da pele, olhar a região entre os dedos, ver se tem algum calo, como a gente estava comentando, a hiperqueratose diferente, uma fissura, uma batida, enfim, algo diferente que a pessoa possa observar. Foco da inspeção diária, observou algo diferente? Qual é a conduta que eu vou ter? Se eu preciso ir até um profissional de saúde para que ele olhe o meu pé e me ajude a entender o que está acontecendo para que a gente possa tratar imediatamente e prevenir complicações maiores. E aí vamos efetivamente falar do processo de educação. E aí vou trazer aqui dicas bem práticas, pessoal, bem aquilo que o beabá do dia a dia, aquilo que a gente tem que ir lá e tem que falar para o nosso paciente. Então, o que eu vou olhar? Tipo de meia. Então, vocês estão vendo aí que a gente pôs uma fotinho de meia, uma meia clara e uma meia de algodão. Por que isso? Isso que eu vou falar agora do porquê me fez lembrar uma questão. Sempre que eu oriento uma pessoa, por exemplo, do tipo de meia ou todas as outras coisas que eu vou falar aqui, eu acho super importante a gente explicar os porquês. Porque se eu viro para ele e falo assim, seu João, tem que usar meia branca. Ele vai olhar e falar assim, o que a enfermeira disse que eu tenho que usar meia branca? Ou se ele vai chegar em casa e vai nem lembrar que é meia branca. Agora, se eu explicar para ele por que da meia branca, talvez ele compreendendo aquilo da forma dele, ele vai ter uma adesão maior. Então, vou explicar os porquês dessas orientações e foquem nisso. Expliquem para a pessoa com diabetes por que você está dando aquela orientação. Não tenho dúvida que isso aumenta muito a adesão no processo educativo. Então, meia branca e de algodão. Branca, maneira de dizer, uma meia clara. Por quê? Porque se a pessoa machuca o pé e sangra, ela pode não sentir em função da neuropatia, que a gente já comentou, mas, por exemplo, vai sangrar ou vai sair uma secreção. E aí, quando é meia clara, ela consegue identificar que algo aconteceu, ok? Então, esse é o ponto da meia clara. De algodão, porque ele absorve o suor. Quando eu absorvo o suor, você vai ver que esse é um ponto super importante em vários pontos. Quando a gente sua, muitas vezes o local fica úmido. E tem uma pessoa, que não é uma pessoa, é um fungo, que gosta muito, né? Fungo gosta muito do lugar quente e do lugar úmido. E aí, o que acontece? Tá vendo aqui essa fotinho desse dedo? Isso é uma micose. Então, local quente e úmido é igual ao fungo, ok? Então, é muito importante. A meia de algodão, ela faz o que? Ela ajuda a absorver o suor e reduzir o risco da formação de fungo. O que isso também ajuda? Secar bem entre os dedos. Então, depois que a pessoa toma o banho, a tendência, né, é sempre entre os dedos ficar mais úmido, né? Tem ali um acúmulo de água. Então, a gente pede sempre para secar entre os dedos por causa desse risco. Dá para secar com a toalha, mas pessoas que têm maior tendência de formação de micose interdigital, eu sempre oriento secar com um papel, porque o papel ele vai até o fundinho, né, direitinho aqui no interdígito, e ele absorve mais essa umidade. Então, ele reduz o risco de formação, tá? Essa é uma dica bem prática, mas que a gente vê. Secador, várias vezes o pessoal pergunta, pode secador? O secador pode acontecer aquilo que o Dr. Fábio comentou, a pessoa não perceber a temperatura, né? Igual colocar coisa na cama quentinha. Então, a gente não indica usar o secador quente. Algumas pessoas usam ele com a temperatura fria. Ok, vai secar mais? Vai, mas precisa ter certeza que aquela pessoa tenha a certeza de que a temperatura é fria, que ela consegue identificar isso, tá bom? Evitar andar descalço. Então, quando a gente anda descalço, mesma lógica, se eu tenho alteração de sensibilidade, eu tenho uma perda da sensibilidade protetora, se eu pisar e machucar, eu não vou perceber que eu machuquei. Uma vez que eu não perceba,
eu vou ter uma lesão, e aí isso pode vir a ser uma úlcera e até uma amputação. Então, quando eu evito andar descalço, eu reduzo o risco de pisar ou de machucar o meu pé e não perceber, tá bom? Outro ponto super importante, corte de unha. Então, essa ilustração, ela é clássica, né? E aí aqui a gente consegue ver a importância de que eu preciso obedecer o formato da unha. Porque se eu corto desse jeitinho que tem o X, quando essa unha começa a crescer, ela invade aqui um espaço e ela acaba entrando na pele. O que acontece aqui? Unha encravada. Uma das coisas de maior índice de lesão e tem alto risco de amputação. Unha encravada, infecciona, a pessoa não toma o cuidado adequado, muitas vezes ela nem não sente mais a dor, então ela não dá devida importância, e aí eu acabo abrindo uma lesão e acabo tendo uma amputação de hálux. Então, corte da unha é uma coisa simples, mas muito importante. E aí a cutícula. A cutícula, pessoal, é uma proteção para o nosso dedo. Ela foi feita para proteger, né? Para não ter risco de entrar bactéria e causar algum tipo de infecção. Então, não vamos tirar ela. Ela foi feita para proteger. Então, dá para empurrar, dá para cuidar, existem uns cuidados que dá para ser feito para ela ficar bonitinha, ninguém quer que a pessoa fique com o pé feio, mas ir lá e cortar a cutícula, eu estou justamente tirando essa proteção que foi feita para reduzir o risco de infecção. E aí vamos falar um pouquinho de sapato, né? Naquele slide de inspeção diária, a gente falou que tem que olhar o sapato. E, além disso, a gente precisa entender qual é o tipo de sapato. Toda pessoa com diabetes precisa usar sapato especial, pessoal. Se eu pudesse ouvir vocês agora, eu espero que vocês estejam falando não, porque não precisa, ok? Mas existem orientações em relação ao sapato que ajudam na prevenção, ok? E a gente vai mostrar. O que é importante a gente entender no sapato? Então, vamos aqui nessa primeira ilustração. Eu tenho, vê aqui que esse sapato, ele tá com o pé, ó, bem confortável, ele tá encaixado dentro do sapato, né? Ele tem, essa parte da frente é uma parte mais larga, aqui eu tenho o hálux, eu tenho cerca aqui de um dedo até a frente do sapato, porque quando eu caminho, eu tenho espaço, né, para esse pé se movimentar e não machucar aqui na ponta do sapato. Olha a diferença daquele sapato incrível, maravilhoso, de bico fino, que a mulherada adora, né? Olha os dedinhos aqui, tudo espremidinho. O que acontece? Muitas vezes eu acabo aumentando a pressão de um dedo no outro. Olha aqui na lateral como eu acabo... A parte lateral do pé, ela acaba tendo a pressão do sapato. O que acontece? Eu posso, alto risco de eu machucar esse pé quando eu estou usando esse sapato de bico fino não adequado. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, lembra que a gente comentou sobre a formação de hiperqueratose, dos calos, muitas vezes por deformidade do pé. Então, aquilo que o Dr. Fadlo comentou, ó, arco plantar, ele acaba aumentando, né? Ele acaba subindo aqui, ele retrai por uma alteração muscular, e aí, ó, e de tendão também, e aí eu aumento alguns pontos de pressão. Então, esse laranjinha, ele mostra. Então, eu tinha um pé de uma forma, ele muda o ponto de pressão. Quando eu mudo esse ponto de pressão, o nosso corpo, muito inteligente, o que ele faz? Forma a hiperqueratose. Ele forma o calo, tentando fazer uma proteção desse pé. Mas vê que a gente tem várias áreas mudando de pressão. E aqui, ó, também esse aqui que tem os dedos, veja que as pessoas que têm o dedo que a gente chama de dedo em garra, né? Então, eu aumento a pressão tanto aqui na parte de baixo do dedo, quanto de cima. Em cima é em função do sapato, porque o sapato ele vai pegar aqui. E esse dedo aqui, que é um dedo mais em martelo, tá vendo? Ó, ele aumenta a pressão nesse local. Então, fazer uso de um sapato adequado
ajuda a prevenir esse tipo de mudança de pressão. Por quê? Porque a calosidade pode gerar uma ulceração. Então, aqui ele mostra um pouquinho dessa fisiopatologia. Então, eu posso ter aqui um aumento de pressão, eu causo um processo inflamatório, e aí eu causo uma lesão por baixo da calosidade, tá? E aí aqui, ó, a lesão acabou abrindo mais ainda, e aqui ainda pegou o osso, risco de osteomielite, enfim, algo muito mais sério para a gente tratar. Por que que eu gosto dessas fotos? Calo é igual a ponto de atenção. Não dá para olhar um calo e falar, ah, é um calo. Pessoa com diabetes, que apresenta um calo, que ela nunca teve, uma coisa é aquela pessoa que sempre teve aquele calinho naquele local e que ali vai cuidando. Apresentou um calo que é diferente daquilo que é o habitual, ou esse calo que era ali que ela tinha, superficial, você percebe que começa a ter um aumento de queratose, né, da pele, eu tenho que ficar atento, eu preciso cuidar desse calo, ok? Precisa ir ou num podólogo, ou num enfermeiro podiatra, fazer o cuidado adequado com essa calosidade para que ela não vire uma ulceração. E aí aqui eu trouxe um pouco dos tipos de calçado. Então, calçado comum, que eu quis dar aquele exemplo, né? Toda pessoa com diabetes precisa de um sapato especial? Não, mas ela precisa de um sapato comum que seja adequado, tá? Então aqui é mais ou menos um tênis. Que ele é o quê? Ele não tem uma função terapêutica, ele tem uma função preventiva. O que ele tem? Ele tem essa parte da frente mais larga, então ele acomoda de maneira adequada o pé. Ele tem um solado, que não é aquele solado bem fininho, que qualquer coisa que entrar vai machucar o pé. Ele é um solado um pouquinho mais alto, de um tênis, por exemplo, que isso é habitual. Ele tem aqui o que a gente chama de contraforte, então essa parte de trás do sapato, ele é rígido, né? Por que isso? Pensa num tênis, porque ele dá firmeza para o nosso pé. Então, pensa num idoso que tem diabetes, você acaba deixando o pé mais firme. E, além disso, que a parte da frente eu consiga ajustar, então isso ajuda muito, porque se o pé demaciou um pouco mais, um pouco menos, eu consigo ajustar como que eu vou prender esse sapato. Aí eu tenho os personalizados. Então, os personalizados, eles têm aí algumas recomendações técnicas para necessidade específica. Então, ele tem uma profundidade um pouco maior, né, do que o habitual. A questão da largura é mais exata, ele tem ele é de velcro. Então, quando eu penso num sapato desse, quando eu tenho um pé, por exemplo, com algum tipo de deformidade, por exemplo, eu tenho uma neuropatia importante, onde eu tenho uma história de úlcera prévia, e aí nesse calçado eu posso encaixar, por exemplo, uma palmilha, né, que vai, por exemplo, remover pressão de algum local específico, por exemplo. Então, aí eu consigo, são para casos mais específicos, mas que eu vou adequando. E aí tem o pré-fabricado, que é aquele que vai atender especificamente a necessidade de uma pessoa com uma deformidade importante musculoesquelética, né? E aí a gente está falando uma projeção de cabeça de metatarso muito importante, onde aquele outro não acomoda, porque ele precisa, por exemplo, aqui na frente de um material, de um elastano, enfim, de um material mais específico, uma lycra, onde ele consiga acomodar sem pressionar a parte de cima dos dedos, enfim. Aí isso aqui, ele é feito para aquela pessoa em um local especializado, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouco sobre hidratação, que é o nosso aí último item para a gente fechar essa parte de orientação e dos cuidados. Pessoal, hidratação, ela é essencial quando a gente está pensando na prevenção do pé diabético. Fui até me hidratar, como vocês podem ver. Por quê? Lembra que a gente falou da neuropatia autonômica, que ela altera, então, as glândulas sudoríparas, isso altera a umidade, a hidratação do pé
e da pele, de uma forma geral, da pessoa com diabetes. Quando isso acontece, é extremamente importante que a gente garanta essa hidratação. Por quê? Quando o pé não está hidratado, eu fico com o pé ressecado, eu aumento, consequentemente, o risco da formação de fissura. E fissura, pessoal, porta aberta. Fissura, porta aberta para infecção. Então, eu preciso estar muito atento a esse processo de hidratação focado 100% na prevenção. Eu tenho uma lesão, eu vou usar o creme hidratante naquela lesão? Não, eu vou num especialista, mas nas regiões onde a lesão não está aberta, no outro pé, eu vou ficar atento para manter essa pele hidratada, para que eu não aumente o risco das lesões. E aí uma dúvida que sempre surge é, quais são as características de um bom hidratante? E aí aqui eu vou trazer algumas características para vocês. 1, hidratação prolongada, tá? Então, o creme que consegue manter uma hidratação por mais tempo, ele garante por mais tempo essa prevenção das rachaduras e da fissura da pele. Absorção imediata, sem deixar o pé úmido. Por que isso? Quando o pé fica úmido, você aumenta o risco de queda. Então, passou o creme e saiu andando, então a pessoa tem um maior risco de queda. E eu também reduzo aquele risco do quente e do úmido, né? Que o nosso amigo fungo, como a gente já comentou, gosta muito. Então, a gente evita isso. E a baixa concentração de ureia. Aposto que vocês devem estar perguntando, baixa quanto, né? É uma dúvida que sempre surge em relação à ureia. E aí, então, vou trazer para vocês de um estudo que eu li, porque a gente sempre tem essa dúvida, né? Ureia é amiga ou é vilã? É bom ou não é bom? Então, o que a gente precisa entender? A ureia, ela é um fator de hidratação natural do nosso organismo, tá bom? Então, naturalmente, a gente tem essa produção da ureia. Da onde ela vem? Ela vem do metabolismo das proteínas do organismo e ele é liberado na pele por meio das glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, para quem tem neuropatia, lembram? Elas não estão mais ali funcionando da melhor maneira que elas podem. Consequentemente, eu não tenho essa hidratação natural da pele, tá? Por quê? Porque o papel da ureia justamente é preservar o nível da hidratação. É como se a ureia segurasse a hidratação natural da pele. Então, pensando em porcentagem, quando eu penso num creme com ureia com menos de 10%, ele tem uma ação umectante. O que é o umectante? São as substâncias, né, hidrofílicas que ajudam a manter essa hidratação natural da pele, que é o papel que a ureia natural, né, do nosso organismo teria e que por causa das glândulas sudoríparas a gente não tem de forma tão eficiente. Então, ele vai ajudar a fazer a umectação, manter essa hidratação. Quando eu tenho uma ureia maior do que 10%, o que esse estudo mostrou? Que a ureia ela passa a ter uma ação queratolítica. O que é essa ação queratolítica? É a ação da substância que vai o quê? Ela vai destruir, né? Ela vai danificar a camada córnea da pele. E aí isso acaba sendo prejudicial. Em especial, então, para a pessoa com diabetes, que a gente quer manter a pele íntegra e bem hidratada. Então, se eu tenho ali uma ação que vai prejudicar, atacar a camada córnea da pele, não é o creme ideal para a pessoa que está usando com diabetes, e até se eu pensar num idoso, por exemplo, né, também isso é importante a gente fazer essa consideração. O que a gente quer é manter a hidratação, então a gente quer a ureia menor do que 10%, que mantém essa ação umectante, ok? E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do creme da Cedraflon, que é um creme que produz essas
que possui, desculpa, essas características que eu estava comentando. Foi um creme que ele demorou mais de 4 anos aí de pesquisa e teve mais de 75 fórmulas até chegar no ingrediente que ele está hoje aqui com a gente no Brasil. Ele é um creme de origem francesa. Então, ele possui o extrato do cedrado da córcega, ele possui o mentrol e ele possui a matriz 3D, que faz o quê? Ela ajuda a manter a hidratação de forma mais prolongada. E então, esse é uma das características marcantes do Cedraflon, que ela faz o quê? Ela tem um efeito prolongado de até 8 horas pelos estudos que foram mostrados. Então, e além disso, ela tem esse toque seco que absorve de maneira rápida, como eu comentei, em relação à hidratação. Então, esse é o estudo que eu estava comentando, que ele mostra. Então, ele usou numa área de controle, né? Então, o tempo mantido, né, de hidratação, e aqui o cinza foi a área que foi tratada com o Cedraflon, e aí ele mostra, né, um nível de hidratação que ele é maior e ele se mantém ali por esse período, então, de até 8 horas, o que ajuda muito nesse processo da pessoa manter a pele hidratada por mais tempo e reduzir, então, o risco das fissuras, das lesões, que foi tudo aquilo que a gente comentou, né? Pensando em toda a fisiopatologia, a hidratação é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa em prevenção. E aí vou trazer aqui 3 casos clínicos rapidinhos para vocês, de exemplos de pacientes meus que fizeram, então, uso do Cedraflon com a hidratação, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse primeiro exemplo, é uma pessoa de 42 anos, sexo masculino, DM1, hipercolesterolemia, com uma glicada boa, né? Só que ele fazia atividade física, ciclismo 3 vezes por semana. Não sei se alguém aqui anda de bicicleta, mas ele usa aquelas sapatilhas, sabe? E aí aquilo acaba, é um plástico, então acaba suando muito o pé. E aí ele começou a apresentar um ressecamento importante, e aí a gente vê algumas lesões aqui, que não são lesões abertas, ok? Mas é um início de descamamento da pele. E aí a gente começou, então, a utilizar, recomendou, e aí ele teve uma evolução bem satisfatória, então, da hidratação dos pés, porque a atividade física para ele é essencial, né, para o controle do diabetes, então ele não deixaria de fazer o ciclismo, obviamente, então a gente teve que englobar com ele aí um cuidado de alguém que não estava habituado, uma pessoa nova, mas para que ele pudesse, então, reduzir o risco, ok? Essa aqui é uma senhora de 60 anos, ela é obesa, tem, então, aí uma alteração vascular, né, como vocês podem aqui perceber, tem um edema importante também, e aí a gente começou a utilizar pelo risco, então, que ela tem de lesão. Vê aqui, ó, no pé, não sei se vocês conseguem enxergar também uma meia aqui mais apertada, a gente fez a modificação da meia e começou a hidratar, e aí a gente consegue ver, então, aqui uma pele muito mais hidratada. E aí um outro ponto que eu achei bem interessante do caso dela, então, óbvio que a gente percebe aqui, ó, você vê, ela tem algumas calosidades, que aqui tem muito no caso dela em relação ao peso, né? E aí, isso aqui, a orientação, acompanhamento com uma podóloga, uma enfermeira podiatra, ela tem feito isso também, então a hidratação é essencial, mas tem os cuidados em gerais que precisam ser feitos, mas essas peles aqui que ficavam tirando, era algo que incomodava muito, e ela tem um cansaço na perna, então ela relata, né, que ela sentiu um alívio na sensação de pernas cansadas, isso é muito característica do mentol. Então, o mentol, ele ajuda também nessa característica, e isso ajudou ela na adesão ao tratamento, porque ela teve um alívio dessa sensação, e aí ela começou a utilizar o creme com maior frequência, e aí também começou aí foi, né, depois desse período, na podóloga, fazer todo um acompanhamento. E para fechar,
os nossos casos, queria trazer mais esse casinho também de uma pessoa nova, mas o que mais me chama a atenção, ó, lembra que eu comentei que algumas pessoas já têm calo em algum local que é algo habitual dela, então essa paciente, ela tem esse calo aqui no dedo, que é algo dela, ela sempre teve, só que agora ela usa sapato mais de salto, então isso acaba prejudicando mais. E aí a minha orientação dela foi da importância dela olhar os pés e iniciar uma hidratação e um cuidado melhor com esse pé, para que a gente fique de olho, mesmo sendo algo que ela já tinha anteriormente. Então também a gente teve uma melhora bem importante, e aí com também o processo de hidratar o pé, ela olha esse pé, ela cuida desse pé e da perna, para que a gente fique sempre atento e evite, então, o risco aí de abertura de uma lesão e de uma futura amputação. Então, Cris, trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre o creme e sobre os principais aspectos que esse creme pode auxiliar na pessoa com diabetes. Aqui um pouco das referências que eu usei aqui em toda a apresentação.